O movimento expressionista não é exclusivo do cinema. Muito antes de Murnau e Fritz Lang produzirem seus filmes, a Alemanha já havia conhecido obras expressionistas na poesia, na música, no teatro, na pintura. Esse movimento tinha como proposta um compartilhamento de sentimentos do autor com o espectador. Em sua obra, o artista expressava suas emoções e seus instintos mais humanos, sem se apegar aos valores intelectuais de sua criatividade ou se preocupar tanto em criar uma composição realista. Seu objetivo era explicitar e despertar emoções, e no cinema não foi diferente. Se até 1911 a Alemanha produzia apenas 10% dos filmes exibidos em seu território, o início da Primeira Guerra impulsionou a produção cinematográfica nacional. O país não integrava mais o circuito de distribuição internacional e Hollywood parecia empenhada em promover uma campanha anti-germânica. Com o fortalecimento do cinema alemão nesse período e o fim da Primeira Grande Guerra, as relações com o exterior foram retomadas. E em 1921, um ano após sua estreia na Alemanha, outros países puderam assistir ao Gabinete do Dr. Caligari, o primeiro marco do movimento. Além da influência do teatro e da pintura expressionista, o filme também se relaciona com a produção cinematográfica fantástica do pré-guerra e ao gênero de filmes de detetives, o que poderia representar uma preocupação de seus realizadores com o sucesso comercial do filme. Para dar vazão aos sentimentos e conflitos dos personagens de forma visual, a performance dos atores era exagerada. Suas maquiagens pesadas quase que deformavam seus rostos. Os cenários também apresentavam essa deformação, provocando no espectador o desconforto vivido por aqueles personagens. Caligari influenciou uma série de filmes posteriores ao seu lançamento. E apesar dessas produções não seguirem critérios dogmáticos do que seriam filmes expressionistas, é possível apontar para características comuns que originam esse conceito. Laura Canepa, em História do Cinema Mundial, propõe um agrupamento das características desses filmes em composição, temática recorrente e estrutura narrativa. Quanto à composição, a autora destaca o uso da maquiagem e figurinos estilizados que pareciam ter saído diretamente de uma pintura expressionista. Por ser precursor dessa estética no cinema, o efeito foi apelidado de caligarismo. Os cenários deformados intensificavam o drama da mise-en-scène, e a fotografia contribuía ainda mais nesse aspecto. No caso de Caligari, os feixes de luz e sombra eram pintados no próprio cenário, intensificando pela cenografia o seu efeito chiaro-escuro. Já em Nosferatu, a iluminação torna-se ainda mais simbólica. A luz dura projeta a sombra do personagem, que em determinadas cenas é a principal referência que temos de sua presença. E antes do vampiro atacar, é ela que prenuncia a chegada desse ser sombrio, das trevas e desprovido de luz. Apesar de o grande foco das análises sobre o movimento recaírem na estética, graças à produção literária do século XIX, encontramos também uma unidade temática nesses filmes, que se relaciona à literatura romântico-fantástica. Eisner, por exemplo, enxerga nos personagens recorrentes do movimento um diálogo com uma tradição romântica, onde há determinados protagonistas que apresentam uma vida dupla. Nosferatu, por exemplo, tem sua identidade pública de Conde Warlock, e Maria, de Metrópolis, tem seu corpo clonado em forma de robô para servir aos propósitos da mente diabólica do magnata da cidade. Ao identificar esses duplos demoníacos, a presença das sombras e dos espelhos nessas narrativas ganha um significado simbólico ainda maior, exatamente por representarem de maneira visual a presença desse desdobramento malévolo dos personagens. A respeito da estrutura desses filmes, o expressionismo no cinema produziu narrativas ambíguas e enigmáticas. Em diversos filmes, os letreiros eram evitados exatamente para não guiar a narrativa a ponto de oferecer uma explicação única ao espectador. Logo quando o cinema começou a evoluir, os pioneiros já perceberam o potencial dessa arte para apresentar algo misterioso e fantasioso. Em 1901, Georges Méliès lançou O Homem da Cabeça de Borracha. Um dos primeiros filmes que mostraram algo fantasioso, no caso, nos era apresentado um cientista que infla a própria cabeça.
Mas foi ao longo da segunda década do século XX que grande parte das criaturas fantásticas e monstruosas clássicas fizeram sua estreia nas telonas. Frankenstein, no curta de 1910, dirigido por J.C. Eldowry, O Lobisomem, em 1913, dirigido por Henry McRae, e O Médico e o Monstro, no filme Eyes and Fall, de 1914, dirigido por Max Mack. Estes filmes foram alguns dos predecessores dos grandes monstros da cultura pop. O filme de Max Mack, por exemplo, inspirou outro grande clássico de 1931, intitulado agora como O Médico e o Monstro, obra que influenciou a criação do Hulk da Marvel. Mas o cinema fantástico nunca teve tanto sentido até 1918, ano que marca o final da Primeira Guerra Mundial e traz a Alemanha e as forças austro-húngaras derrotadas e praticamente sem esperanças. A partir daqui, o cinema alemão nunca mais foi o mesmo. Nosferatu, uma sinfonia do horror. O clássico dirigido por Frederick Murnau consegue se manter como uma das melhores reproduções da história de Bram Stoker até hoje, mesmo com o lançamento de dezenas de filmes mais atuais e com maiores sofisticações técnicas. Toda a melancolia do preto e branco, as imagens em negativo, a aceleração frenética de personagens em certos momentos, ângulos de câmeras desconcertantes e uma sensação de ameaça constante são ingredientes utilizados pelo diretor para criar um dos principais filmes do expressionismo alemão. A cena em que o Warlock abre a porta do quarto onde Thomas Hutter está hospedado no seu castelo é uma das mais icônicas do cinema. Hutter fica apavorado em ver os olhos cheios de sede do vampiro. Muitos críticos e estudiosos levam a crer que o expressionismo alemão acaba em 1927 com Metrópolis, mas é difícil concordar com isso, uma vez que mais alguns filmes seguintes tiveram ainda uma série de características do movimento. No ano seguinte, em 1928, o diretor Paul Leni nos brinda com O Homem que Ri, adaptado do romance de Victor Hugo. O filme mostra Gwynplaine, filho de um nobre inglês que ofende o rei James II. Consequentemente, acaba tendo seu rosto completamente desfigurado, levando com ele um sorriso macabro e permanente. Esse sorriso bizarro futuramente influenciaria a criação de um dos principais vilões da cultura pop atual, o Coringa. Why so serious? Desde as histórias em quadrinhos da DC Comics até suas representações imortais no cinema.